Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conceitos Teológicos. Hoje, mais uma vez, vamos estar abordando mais uma profícua lição, desta feita a lição de número 9 da nossa revista Betel, onde abordaremos sobre o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Hoje nós somos como assembleanos ou como evangélicos no Brasil, um número expressivo. Mas como tudo isso se deu? Como tudo isso ocorreu? Você sabia que para você dar uns glórias e aleluias, que é característico dos pentecostais, alguém literalmente teve que cavar poços para que nós pudéssemos hoje desfrutar das benesses do Espírito Santo? Pois bem, vamos estar abordando nesta lição como tudo isso ocorreu. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso, e nós vamos estar discutindo, vamos estar nessa dialética para tentar entender, nessa contraposição de ideias, como chegou o movimento pentecostal até nós, neste ano de 2025, que hoje nós damos glórias, nós damos aleluias, nós somos chamados de um povo barulhento, mas a pergunta é, que não quer calar: ainda somos aquele povo barulhento de outrora? Damos valor às nossas raízes pentecostais ainda? É interessante nós respondermos essas perguntas. Para nós entendermos bem, vamos estar lendo o texto áureo, baseado no livro de Atos, capítulo 19, verso de número 6, ao qual nos diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. É um movimento que começou lá no tempo dos apóstolos. Nós acreditamos, como pentecostais que somos, que este movimento não acabou. Nós não somos cessacionistas, nós damos continuidade aos dons do Espírito Santo, por isso somos pentecostais. Texto de referência ou leitura em classe também baseado no livro de Atos, capítulo 19, versos 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai estar lendo aí no aconchego do seu lar, esta importante, referência bíblica. Pois bem, para nós chegarmos até onde nós chegamos, alguém literalmente cavou poços. Não foi fácil o movimento pentecostal se instalar no Brasil e hoje ser o que é hoje. A Assembleia de Deus é oriunda desse movimento pentecostal e hoje é uma das maiores denominações no nosso país, podemos dizer até mundo afora, uma das principais igrejas, espalhadas pelo mundo, é a Assembleia de Deus. E é de raiz pentecostal. Mas o que é ser pentecostal? Nós já dissemos aqui que ser pentecostal é acreditar no batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como alguns costumam dizer. A glossolalia, que é falar em línguas estranhas, acreditar em profecias, acreditar em visões, acreditar nos dons do Espírito Santo, ou dar vazão a estes dons em suas vidas. Isso é ser pentecostal. Só que, propriamente aqui no Brasil, como tudo no Brasil chega muito atrasado, o movimento pentecostal chegou lá por volta de, oficialmente, podemos por assim dizer, em 1910, por aí foi chegando o movimento pentecostal no Brasil. Só que o evangelho no Brasil, ele vem tentando se instalar há muito tempo. Não é algo novo, é algo que vem vindo ao longo da história. O Brasil foi descoberto em 1500 e nós sabemos que a religião oficial do país, durante muito tempo, foi o catolicismo. A Igreja Católica exercia uma grande influência, porque a coroa portuguesa, ela andava de mãos dadas ali com a Igreja de Roma, e a Igreja oficial em Portugal era a Igreja Católica, que, por consequência, nós, por sermos uma colônia, assumimos este legado, por assim dizer. Só que é interessante nós contarmos um pouquinho de história do Evangelho no Brasil. Embora o Brasil fosse um país predominantemente católico, desde 1500, podemos por assim dizer, em 1557, um grupo de franceses, eles chegam à Baía de Guanabara e tomam a Baía de Guanabara. Em 1558, eles não criam uma igreja, mas eles realizam um culto evangélico, podemos por assim dizer, no Brasil. Só que em 1559 eles são expulsos
da nossa nação. Então vai-se embora o evangelho no Brasil. Podemos, por assim dizer, o evangelho protestante vai-se embora. Em 1600, 1630 até 1654, chegam os holandeses a Pernambuco e também ali invadem Pernambuco. E eles eram de uma linha reformada, calvinista, e eles tentaram ali, de alguma forma, também pregar o evangelho ali em Pernambuco. Só que em 1654 também são expulsos do nosso país. Até que Deus, que é soberano, tem todas as coisas debaixo das suas potentes mãos, em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, né, a corte portuguesa chega ao Brasil. E essa chegada ao Brasil, ela traz algumas mudanças interessantes. O Brasil gradativamente ou paulatinamente começa a se abrir a algumas coisas. Até então era uma mente de colônia e vai se tornar uma grande metrópole, podemos por assim dizer, porque a corte chega ao Brasil. E ao chegar ao Brasil, o Brasil começa a sofrer algumas mudanças produtivas de forma paulatina. Evidentemente, a religião oficial ainda era a religião católica, né? Nós ainda como brasileiros, né? Os brasileiros eram ali muito católicos, né? Muito levados à religião oficial do Estado. Só que em 1824, por isso que eu citei em 1808, a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1824, começam a vir também alguns imigrantes vindos da Alemanha. E eles tinham a sua cultura, seu modo de ser, e eles eram luteranos. E eles, sobretudo, esse grupo de luteranos se situou lá no Rio Grande do Sul. E lá eles começaram a criar suas igrejas, a disseminar a sua cultura, a sua fé, e começou-se a pregar, de certa forma, ali, de forma bem, né, cerceada, podemos por assim dizer, um evangelho, de certa forma. Em 1864, chega ao Brasil um outro grupo, um grupo de metodistas, também imigrantes, né, missionários, chegam e traz os metodistas. Em 1871, chega ao Brasil, de certa forma, a Igreja Batista, ali oriunda de também imigrantes americanos que vinham lá dos Estados Unidos, sulistas lá dos Estados Unidos, que vieram para o Brasil. E eles ali organizam, de certa forma, a Igreja Batista. Só que um detalhe, essa igreja era mais voltada para eles. Em 1882, que foi fundada a Igreja Batista voltada para brasileiros, podemos por assim dizer. 1882, a Igreja Batista oficialmente voltada para o Brasil, para brasileiras, foi fundada. Só que nós precisamos analisar toda uma conjuntura desse evangelho que foi pregado nesse Brasil. É uma conjuntura muito complicada, muito difícil, porque desde 1824, na primeira Constituição que nós tivemos no nosso Brasil, foi reafirmado que o Brasil não era um Estado laico, o Brasil era um Estado católico. E havia a lei do padroado. Que lei seria esta? Resumindo, nós podemos assim dizer, igreja e Estado andavam de lado a lado, de mãos dadas. Ou seja, o imperador, né, ali ele poderia nomear bispos, ele poderia construir igrejas, o dízimo que era arrecadado vinha para as mãos, né, do Estado e ele dava uma porcentagem para a igreja em Roma, e era assim que funcionava as coisas. Então, naquele tempo, ser evangélico ou pregar o evangelho era coisa muito restrita, era muito complicada. Não se podia pregar o evangelho. Não se podia, numa praça pública, como nós hoje fazemos, pregar o evangelho. Porque a religião oficial era a religião católica, né? Era a igreja católica, era a igreja oficial. Então um crente naquela época não podia fazer muita coisa, não poderia professar sua fé, de certa forma, publicamente, tentar converter outras pessoas à fé reformada ou à fé protestante. Não se podia fazer isto. Era muito complicado, e ser crente naquele tempo era complicadíssimo. Por quê? Porque, como havia a lei do padroado,
a igreja e o Estado andavam lado a lado, a igreja ela tinha poder para emitir certidões de nascimento e certidões de óbito. E vamos dar aí um certo estudo de caso aí para você analisar. O que você faria naquele tempo, se fosse crente, se nascesse um filho seu? Você não podia registrar, porque, de certa forma, você era evangélico. Ou se morresse algum parente seu, como você faria para enterrar? Porque quem determinava tudo isso era a igreja. Então, o que você faria? Então, devido a isso, muitos ditos evangélicos na época tinham que batizar os seus filhos na igreja católica para obter lá a certidão de nascimento. E para conseguir enterrar alguém que não era católico era algo extremamente difícil. Tinha que ser um cemitério particular, que não era algo comum naquele tempo, ou enterrar de forma clandestina. Então era muito difícil naquele tempo ser um crente. Estou dizendo isso para você entender como alguém cavou poços, para você dar uns glórias e aleluias hoje, ser um pentecostal. Até que em 1891 foi ali estabelecida a Constituição, uma nova Constituição, ao qual houve a laicidade do Estado, que significa Estado e religião se separaram, né? E foi-se permitido a liberdade de culto a todos. Isso foi algo tremendo. E de lá para cá as coisas começaram a andar. Em 1910, por exemplo, a congregação cristã, né, se estabeleceu no Brasil, né? Foi criada a Congregação Cristã do Brasil, no Brasil, e ela se estabeleceu em 1910 no Brasil. Em 1911, nós somos assembleanos, conhecemos bem a história, foi fundada a Assembleia de Deus com o nome de Missão da Fé Apostólica. Na época era Missão da Fé Apostólica, só posteriormente ganhou-se o nome de Assembleia de Deus. Por que eu contei toda essa história? Porque não foi fácil os nossos irmãos chegarem onde chegaram. Em 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingre também enfrentaram um clima bem hostil, né? A criação do pentecostalismo, de certa forma, no Brasil, porque não se sabia muito bem que negócio era esse de falar em línguas. Aqui estavam já os batistas, os metodistas, os presbiterianos também já estavam, e não se sabiam muito bem, né, esse negócio de falar em línguas. Haviam até alguns irmãos que a revista cita muito bem, alguns irmãos que tiveram essas experiências, mas eram coisas esporádicas. E com a chegada da congregação cristã no Brasil e posteriormente, em 1911, também com a Assembleia de Deus no Brasil, se difundiu, né, essa doutrina pentecostal, que era basicamente acreditar no batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, e falar em línguas estranhas. Isso era basicamente a doutrina pentecostal pregada pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. E nós vemos que uma certa irmã, acreditando nisso, duas irmãs ali ouvindo a mensagem desses dois homens de Deus, desses dois missionários, Maria Nazaré e Celina Albuquerque, ao ouvir esta mensagem, a mensagem pentecostal, elas acreditaram, oraram, pediram. E a irmã Celina Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. E daí, então, a história diz, bom, é bem resumido, que os irmãos ali não aceitaram muito bem, os irmãos eram meio tradicionais, não aceitaram muito bem esse negócio de batismo no Espírito Santo, e expulsaram 19 membros que acreditavam nessa doutrina. E ao serem expulsos, estavam incluídos Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles foram obrigados a criar a Missão da Fé Apostólica, que virou a Assembleia de Deus, que é hoje uma das grandes, principais denominações deste país. Tudo foi fundado com muita simplicidade, tudo na base do Espírito, tudo acreditando sobretudo no Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer. Eles acreditavam que sem Deus não podiam nada. E hoje nós damos valor a essa doutrina, podemos assim dizer, damos valor a esse legado deixado para os nossos irmãos que lá atrás cavaram poços. Nós ainda somos pentecostais, ainda acreditamos no batismo com o Espírito Santo, ainda acreditamos no falar em línguas, ainda acreditamos na evidência do Espírito Santo operando, visão, marcha no poder. Eram coisas que eram normais no século passado, e hoje
são normais em nosso século, em nosso tempo presente. Nós, como assembleanos, damos valor a essas coisas que nossos irmãos cavaram, né? Com tanta luta, com tanta dificuldade para que chegasse até nós. Essa é uma grande pergunta, né? Reflexiva, que venhamos dar valor, né, ao movimento pentecostal, que viemos dar valor que nossos irmãos fizeram lá atrás, porque foi debaixo de muita luta, de muito jejum, de muita oração, para que o evangelho chegasse até nós da forma que chegou e para que esse movimento pentecostal também chegasse até nós como chegou hoje. Você, como bom assembleano, né, dê valor a esse movimento, acredite nos dons do Espírito, dê vazão aos dons do Espírito, busque o Espírito Santo, busque intimidade com Deus, busque o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Este quem vos fala, como já disse, é o teólogo Rafael Cardoso. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Itaipava, no Estrada do Gentil, de número 100. Nossos cultos são quartas, sextas e domingos, às 19 horas. E a nossa escola bíblica dominical são ministradas às 9 horas da manhã, todos os domingos. Você que gosta de uma boa leitura, leitura cristã, leitura de qualidade, convido a ver nos comentários e acessar um link. Você vai estar sendo encaminhado à loja da Wicrep. Temos livros ali de qualidade escritos pela minha pessoa, que eu garanto que você vai ter um crescimento espiritual muito grande e profundo. Deus abençoe a sua casa, a sua família, né? O seu lar em Cristo Jesus. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, porque ele tem sempre além do que você imagina, além do que você espera. Para viver neste mundo sem o Espírito Santo é complicadíssimo. Então busque o Espírito Santo, que só ele pode nos ajudar a vencermos as adversidades que nos cercam. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude a propagarmos palavra de verdade.